Boa noite, bom dia, independente do horário que você estará ouvindo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja reinando em teu coração neste momento. Estou passando aqui para deixar mais uma palavra, peço que você se inscreva no nosso canal e deixe seu like para mais mensagens que edifiquem o seu coração. Eu quero deixar uma palavra hoje aqui que se encontra no livro de Esdras, no capítulo 10 e o versículo 2, diz bem assim: Então Secanias, filho de Jeí, um dos filhos de Elã, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos sido infiéis ao nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas ao tocante a isso, ainda há esperança para Israel. O povo de Israel havia voltado do cativeiro. Muitos conhecem a palavra, mas nem todos conhecem a Bíblia profundamente. O povo havia se aprofundado num pecado desde o tempo que eles saíram do Egito. Eles viviam nesse altos e baixos. Quando eles passaram 40 anos no deserto por terem pecado contra Deus e contra Moisés. Depois passa o tempo dos juízes, o povo continua pecando. Entra o reino de Saul, o povo continua pecando. No reino de Davi, no reino de Salomão deu uma melhoradinha, mas Salomão também deixou a desejar e dividiu o reino por ter se casado com muitas mulheres e ter cometido o pecado de idolatria. Ele trouxe a idolatria para dentro do povo de Israel. E Deus dividiu o reino. Reino do norte, reino do sul. Reino do norte Israel, reino do sul Judá. Nós vemos que Judá foi destruído pelos assírios, o império assírio da época. E depois, mais adiante, o império babilônico leva o povo judeu cativo para a Babilônia. E ali eles passaram 70 anos. E depois desses 70 anos, eles retornam. Uma equipe com Zorobabel, uma equipe com Esdras e por final uma equipe com Neemias, aonde ele vem para reconstruir os muros de Jerusalém. E nessa passagem aqui nós vemos que Esdras, o escriba, um sacerdote, ele chama a atenção do povo, porque o povo havia se casado com mulheres da terra, o povo havia se misturado, havia se contaminado, como que era um povo que era para ser puro, porque era deste povo que viria Jesus Cristo, era a linhagem de Judá, viria Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. E nós vemos aqui que quando eles são chamados a atenção por Esdras, ele se levanta e fala que eles vão fazer segundo as leis do Senhor. Enviar as suas mulheres para as suas terras, se divorciarem das suas mulheres pagãs e viver uma vida santa na presença de Deus. Então, ao tocante a isso, ainda há esperança para Israel. E para você que me ouve hoje, não sei o teu problema, qual a sua dificuldade, qual o seu motivo da sua vida, do seu desespero, mas eu digo para você, ainda há esperança para você, e a esperança é Jesus Cristo, porque Deus enviou seu Filho amado ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus Cristo veio a este mundo, deu a sua vida pela humanidade para salvar o homem do pecado, e esse homem voltasse a ter contato com Deus, voltasse a ter um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. Jesus esteve aqui durante 33 anos, 3 anos e meio de seu ministério. Ele foi ao céu e enviou o Espírito Santo para estar conosco até a consumação do século. Qual é essa consumação do século? O arrebatamento da igreja. Por isso nós estamos esperando, essa é a nossa esperança, que Jesus voltará para buscar um povo santo, um povo escolhido, um povo de boas obras, um povo que vive na presença de Deus. E nós vemos aqui que no decorrer desse tempo, o povo vivia já sem esperança. E muitas pessoas vivem sem esperança. Nós vemos aqui que quando Jesus, lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, um jovem chega para Jesus e diz: Senhor, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Jesus pergunta para ele assim: o que está escrito na lei? Aí aquele jovem: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada do teu próximo, amarás a Deus sobre todas as coisas. E aí foi dizendo os 10 mandamentos. Jesus falou assim: ainda te falta uma coisa. Vai, venda tudo quanto tem, distribua aos pobres, vem e siga-me. Então nós vemos ali, meus amados, que aquele homem, ele não amava o próximo e não amava a Deus.
Porque se ele amasse o próximo, ele venderia o que ele tinha e distribuía aos pobres. E se ele amasse a Deus, ele fazia aquilo que Jesus estaria pedindo para ele. E ele abaixa a sua cabeça e sai triste, porque a única esperança que ele tinha era nas leis. A única esperança que ele tinha era em obedecer o evangelho, em obedecer a palavra, em obedecer aquilo que estava escrito por Moisés. Mas quando Jesus fala para ele que tudo aquilo não significaria de nada se não houvesse atitude, se não houvesse ação. Então muitas pessoas se apegam a rituais, muitas pessoas se apegam a religiões, muitas pessoas se apegam a líderes e esquecem que o maior mandamento é o amor. E a maior esperança que nós temos é obedecer aquilo que Jesus nos ensinou. Mais adiante, Jesus passando num certo local, um homem, um anão, mas era um homem de posição, um homem que possuía muita riqueza. Ele sobe em cima de um pé de figueira brava, cheio de espinho, para ver Jesus. E Jesus vem passando, quando chega bem próximo da onde ele está, ele olha para cima e vê Zaqueu. E Zaqueu, ele recebe Jesus gostoso, ele aceita Jesus, ele recebe Jesus na sua casa e faz a proposta para o Senhor. Senhor, se eu tenho defraudado, se eu tenho denegrido, ou se eu tenho tirado alguma coisa de alguém, eu restituo 4 vezes mais aquilo que eu tirei de alguém. Mas eu quero o Senhor na minha vida. A esperança de Zaqueu naquele momento não estava mais no seu dinheiro. A esperança de Zaqueu naquele momento não estava mais na sua riqueza. Mas a esperança de Zaqueu estava em Jesus Cristo, que pregava um evangelho santo, que pregava a eternidade, que pregava o amor. Era essa a esperança de Zaqueu. E recebe Jesus. E Jesus fala: hoje veio a salvação a esta casa, porque esse também é um filho de Abraão. Eu não poderia deixar, meus amados, de falar sobre Jó. Jó, ele viveu lá na época de Abraão. A Bíblia não dá uma data, mas segundo os historiadores, ele era contemporâneo de Abraão. E nós vemos que Jó era um homem temente a Deus, e um homem que se desviava do mal, um homem que jejuava e consagrava a sua vida para que Deus perdoasse o pecado dos seus filhos. E quando Satanás vai à presença de Deus e desafia Deus, que se tocasse na vida de Jó, Jó blasfemaria de Deus. Então Deus assim faz e concorda e dá essa autorização para Satanás tocar na vida do Jó, mas não na alma de Jó. E Satanás vem com toda a fúria, mata os 10 filhos de Jó, que era 10 homens e era 7 homens e 3 mulheres. Segundo a história, diz que as mulheres mais lindas da face da terra daquela época. E nós vemos que ali eles se reuniram num local para uma festa. E veio um grande vento e derrubou aquela casa e matou todos que ali estavam. Chega também um povo do campo dizendo que o gado tinha sido assaltado por um povo, que os camelos tinham sendo levados para outro, que caiu fogo do céu e consumiu todas as suas ovelhas. E Jó perdeu toda a sua fortuna, Jó perdeu toda a sua riqueza. E Satanás vai à presença de Deus novamente. De maneira nenhuma Jó blasfemou do Senhor, porque ele tinha esperança num Deus vivo. E diz que se tocasse na pele de Jó, Jó blasfemaria. E Satanás vai e toca. Deus permite que Satanás toca. Satanás toca na vida de Jó. Ele tem uma chaga muito tenebrosa, uma doença terrível, que a sua carne começa a se decompor, começa a se diluir, e ele usa um caco de telha para se coçar. Ao ponto que sua mulher chega para ele e fala assim: Jó, amaldiçoa esse teu Deus que você é tanto fiel e morra. E ele fala para aquela mulher: como louca tu dizes, mulher, porque quando nós tínhamos de tudo, nós servíamos e adorava a Deus. Agora só porque nós não temos nada, nós vamos blasfemar de Deus? Nu vim para essa terra e nada levarei, e nu voltarei. Era essa a palavra de Jó. Então, meus amados, Jó permaneceu fiel, porque ele tinha esperança e disse para a sua mulher: eu tenho esperança porque o meu Redentor vive e ele se levantará ao meu favor. A esperança de Jó estava em Deus, e Deus se levantou ao seu favor e restituiu a saúde de Jó, restituiu todas as riquezas que Jó possuía em dobro. Tudo aquilo que Jó tinha, Jó recebeu em dobro. Lá no capítulo 42 do livro de Jó, você vai concluir essa história, aonde Deus restitui a vida de Jó e toda a sua riqueza, tudo em dobro aquilo que Jó tinha, Jó possuía. E as filhas mais lindas da face da terra, Jó voltou a ter. Então, meus amados,
Quando nós encontramos a passagem do rico e Lázaro, um homem que não tinha mais esperança. Jó era um homem que tinha esperança e permaneceu fiel, e Deus se levantou ao seu favor. Nós vemos na história de o rico e Lázaro, que Jesus conta lá uma parábola, que havia um rico que se vestia de púrpura, que era muito elegante, que tinha seu carro do ano, que tinha sua vida regalada, enquanto havia um mendigo que se prostrava perante o seu portão, e os cães vinham e lambiam suas chagas. Morreu o mendigo, morreu também o rico, e eles se encontraram. Então lá no Hades havia uma divisão, um local onde era o paraíso, onde estava Abraão e todos aqueles que haviam morrido antes da vinda de Jesus. E havia também uma profundeza, onde estava o Hades, onde estava ali todos aqueles que haviam morrido sem Deus, e dali eles não sairiam. Então, quando esse rico olha Lázaro no seio de Abraão, ele pega e fala: Pai Abraão, manda que Lázaro venha e refresque a minha língua, para que eu venha ter um refrigério na minha alma. Nós deixamos bem claro, meus amados, que ali o rico não tinha corpo físico, ele estava só em um corpo espiritual, tanto ele quanto Lázaro. Ele queria se refrescar, mas o que ele queria se refrescar ali era a sua mente, que estava se remoendo, porque ele sabia que dali ele não ia sair nunca mais. Quando ele pede para Abraão que enviasse alguém dos mortos, para que ele tinha 5 irmãos vivos, que os irmãos não viessem para aquele local. E Abraão fala assim: eles lá têm os profetas, eles lá têm quem pregue, eles que ouça. Ah, mas se mandarem alguém daqui, eles ouvirão. Não pode, porque depois que morreu, só o juiz eterno. E ali aquele rico estava se roendo, a sua mente estava se remoendo, porque sabia que ele não poderia sair dali, não poderia ajudar os seus irmãos para que não viessem para ali, e dali ele não sairia nunca mais. Ali aquele homem estava sem esperança. Eu pergunto para você, qual é a tua esperança? A nossa esperança é Jesus, que um dia ele virá buscar um povo, que um dia ele virá buscar a igreja. Essa é a esperança daqueles que temem a Deus. Essa é a esperança daquele que aceitou a Cristo. Qual é a tua esperança? Você vai aguardar até o momento para ficar igual aquele rico, até chegar lá no Hades e não ter mais esperança para nada? Hoje eu te apresento a esperança. A esperança é Jesus Cristo, e Ele está de braços abertos para te receber. Tudo o que você tem que fazer é abrir o teu coração e pedir para que Ele entre no teu coração. Jesus diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei contigo e ficarei contigo. Então Jesus só está esperando um passo. Se você tem problemas, se você tem dificuldade, se você tem enfermidade, se você tem problema de droga na família, se você tem problema de prostituição na família, entregue-se às mãos do Senhor Jesus e Ele vai resolver para você. Essa é a nossa esperança, Jesus Cristo, e eu te apresento Ele hoje. Jesus Cristo é a nossa única esperança e está viva eternamente, nunca morre. Enquanto você tem vida, você tem esperança, mas depois que você morrer, vai ficar igual aquele rico lá no Hades, sem esperança. Hoje eu te apresento, aceite a Cristo como seu Salvador. Fique com Deus e Deus abençoe e receba esta mensagem em nome de Jesus.